Olá pessoal, professor Rigueto mais uma vez, agora para trabalharmos com a primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri ou dos crimes dolosos contra a vida. Pessoal, nós trabalhamos num primeiro momento, para quem está acompanhando as aulas ali, nós trabalhamos um pouquinho sobre a parte histórica, certo, do rito do júri. Nós vimos isso a nível mundial, nós tratamos aqui de questões a nível mundial, Inglaterra, Roma, Grécia, Alemanha. Chegamos no Brasil, fizemos na verdade um apanhado de todo o histórico no Brasil, desde o projeto que partiu do Senado da Câmara do Rio de Janeiro até a Constituição de 88, e na segunda parte nós trouxemos as características do Tribunal do Júri. Nós falamos sobre a plenitude de defesa, falamos sobre o sigilo das votações, falamos também sobre a soberania dos vereditos e, por último, ainda tratamos das competências para os crimes, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Lembrando que falar em crime doloso contra a vida, falar dessa estrutura de crimes dolosos contra a vida, eu já abordei para vocês, dizendo que são os crimes dolosos contra a vida e os que lhes são conexos. Na estrutura do rito do júri, vimos ainda que o rito do júri ele se enquadra como um rito bifásico. Primeira fase vamos abordar agora, depois vem uma preparação para a segunda fase. E aí então, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer uma leitura rápida de um fluxograma, do rito especial do júri, previsto lá no artigo 406 ao 497 do CPP, e depois eu vou contar um caso, para que vocês possam, obviamente, conseguir compreender a estrutura dessa primeira fase, Aí, com a narrativa desse caso, você vai conseguir entender alguns desfechos do processo. Então, essa primeira parte eu vou denominar rito do júri, primeira fase, e depois eu vou denominar num segundo vídeo rito do júri, casos práticos, para que você possa conseguir compreender exatamente a colocação da prática no direito. Perfeito? Vamos lá então. Inquérito policial é aberto de que forma? É aberto por portaria ou por auto de prisão em flagrante. Como acontece no rito ordinário, como acontece no rito sumário, como acontece na lei de drogas, qualquer crime doloso contra a vida vai ter um inquérito que vai nascer de uma portaria, caso eu não tenha um autor definido, 30 dias para a conclusão do inquérito, podendo prorrogar esse prazo, até então o momento que o delegado vai fazer o relatório, ou então alguém foi preso em flagrante delito, artigo 302 do Código de Processo Penal, porque estava cometendo, acabou de cometer, foi perseguido ou foi encontrado logo após com algum instrumento do crime que presuma ser ele o autor do fato. Havendo essas condições, é lavrado o auto de prisão em flagrante, com fundamento no artigo 304, que dá pelo menos um norte, um en passant, um norte superficial de como o delegado deve fazer. Deve ouvir o depoimento do condutor, que deu voz de prisão, das testemunhas, do conduzido, a entrega da nota de culpa. E lembrando daí que o artigo 306 diz que é um direito do preso comunicar à família, ter uma assistência de um advogado, e ainda assim que este auto de prisão em flagrante vá para o fórum em 24 horas, para que em 24 horas o juiz já possa decidir se mantém ou não mantém um agente preso. Pois bem, inquérito aberto por portaria, 30 dias prorrogáveis. Inquérito aberto por APF, 10 dias, regra geral improrrogável, e aí então fecharia-se o relatório da fase policial. Esse procedimento administrativo, escrito, dispensável, indisponível, oficial e oficioso, sigiloso, inquisitório, sai da delegacia de polícia e passa pelas regras de competência. Pensem comigo que além da ratione loci,
o local onde aconteceu o fato, vai se deparar aqui também com a competência da ratione materie, porque em razão da matéria, esse inquérito deve ser distribuído a um juiz específico, a um juiz que tenha competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Por óbvio, se houver prerrogativa de função, ratione persona, ela pode se sobrepor à matéria, e ainda assim teriam aquelas possibilidades de conexão, continência, distribuição, prevenção e assim por diante. Mas uma vez definido o magistrado, uma vez finalizado esse inquérito policial com um relatório e encaminhado por um juiz, iniciou o processo. Não necessariamente a ação penal, mas iniciou o processo. O Ministério Público, então, recebe esse inquérito policial e tem 3 possibilidades, lembrando, senhoras e senhores, que existe uma decisão do ministro Fachin que suspendeu o artigo 28 do projeto do pacote anticrime. Aquele que eu falei nas aulas anteriores, e vou explicar novamente aqui, porque a redação é essa, mas só estou destacando agora que o efeito dele está suspenso. O que o promotor pode fazer? Determinar o arquivamento, requerer diligências ou oferecer a denúncia. Lembra? Ele podia requerer o arquivamento, oferecer a denúncia e requerer diligência. Agora ele pode determinar o arquivamento, requerer diligência e oferecer a denúncia. Lembre-se então que o artigo 28 acaba, de uma forma ou de outra, estando suspenso por decisão do ministro Fachin, mas ele daria esse poder ao Ministério Público. Se o promotor denunciar, ele vai poder arrolar até 8 testemunhas. É igual ao rito ordinário. E aí então, o juiz que recebeu o processo, o procedimento administrativo, vai receber essa denúncia nas suas mãos, vai ter a denúncia em suas mãos e vai poder fazer 2 despachos. Rejeito liminarmente a denúncia com base no artigo 395. Inépcia da inicial, falta de pressuposto ou condição de agir ou ausência de justa causa. Qualquer uma dessas 3 possibilidades, ele vai narrar no 395. Caso não seja situação de rejeição da denúncia, ele recebê-la-á, estou me referindo à denúncia, ele recebê-la-á e determinará a citação do acusado para oferecer a resposta à acusação. Citação essa que pode ser pessoal, por hora certa, indo 2 vezes e achar que você está se ocultando, na terceira eu te cito por hora certa, ou ainda por edital, aquela em que o processo é publicado, o despacho é publicado, 15 dias no Jornal de Grande Circulação, e a partir desse momento, certo? Uma vez publicado, passados os 15 dias, presume-se que você leu, abre-se o prazo de 10 dias, ou você apresenta a resposta através de defensor constituído, ou você comparece no cartório e diz não tenho advogado, ou você nem contrata nem comparece e o processo será suspenso juntamente com o prazo prescricional. Aqui, pessoal, pelo rito especial dos crimes contra a vida, nós temos a primeira diferença. A resposta à acusação a ser apresentada neste momento é aquela do artigo 406 do Código de Processo Penal e não a do 396A. E eu, antes de explicar essa peça, eu vou explicar o procedimento, como é que continua, só para você poder entender. Lá no rito ordinário, quando eu sou citado para responder à acusação com base no 396A, eu apresento a minha resposta e qual é o despacho do juiz? Absolvo sumariamente com base no 397, manifesto excludente de ilicitude, manifesto excludente de culpabilidade, atipicidade da conduta ou extinta punibilidade do agente. Ou ele designa audiência de instrução e julgamento. E no rito do júri, eu apresento a resposta à acusação do 406, ela vai ao juiz, que não dá o mesmo despacho do rito ordinário. Ao ir para aquele juiz, ele dá vista ao Ministério Público. Como assim, professor? Ele vai entregar a tua peça para o MP? Isso. Para que o MP, no prazo de 5 dias, se manifeste quanto a eventuais pedidos, teses que eu aleguei na minha resposta à acusação. Logo depois,
retorna ao juiz, que vai determinar, num prazo de 10 dias, as diligências requeridas tanto pela defesa quanto pela acusação, ou até melhor, tanto pela acusação na denúncia quanto pela defesa na resposta, e logo em seguida designará a audiência de instrução e julgamento. Percebam que no rito do júri não há possibilidade da absolvição sumária, embora juízes tenham aplicado isso na prática. Por quê? Você que estudou a lei de drogas, você percebeu no final da explicação da aula da lei de drogas, que muito embora a lei de drogas trate de um rito diferente, trate de uma forma diferente, os juízes têm aplicado o rito como um ordinário. Aqui, os juízes normalmente aplicam o rito ordinário. Mas eu estou falando agora como se fosse um cavalo de viseira mesmo, olhando só para a legislação do crime contra a vida. Então ele, resposta à acusação do 406, juiz, MP em 5 dias, diligências em 10 dias, audiência de instrução e julgamento. Aí vem a pergunta, aí vem um pouquinho do link que eu preciso que vocês compreendam. Eu sempre disse isso desde o meu primeiro dia de aula. Peça para o juiz o que ele pode lhe dar. Peça para o juiz o que ele pode lhe dar. O que ele pode me dar? Se na resposta à acusação vai ao juiz, que vai ao MP, que volta ao juiz, que determina a diligência e marca a audiência de instrução. Ele não pode me dar nada, a não ser determinar as diligências que eu pedi e que o promotor de repente concordou. Depois vai ter um caso prático no outro vídeo, você vai entender. De repente eu faço até mais de um caso prático. Então nessa peça da resposta à acusação, o que me resta é requerer diligências e arrolar testemunhas ao limite de 8. Eu não tenho o pedido da absolvição sumária do 397. Eu não tenho o pedido da rejeição na denúncia porque ela já foi recebida lá atrás. Mas se você estiver atuando na prática e se o juiz determinar que você apresente a resposta à acusação do 396A, não pense duas vezes. Apresente a resposta do 396A, requeira a absolvição sumária, porque é esse o despacho que o juiz vai ter que dar, entre absolver sumariamente e marcar a audiência de instrução. Professor, e a audiência de instrução? A audiência de instrução segue da seguinte forma. Primeiro o juiz deverá ouvir o ofendido, vírgula, se possível. Nós estamos falando de crime contra a vida, pessoal. É óbvio que é se possível, porque se for um crime tentado, ele vai a júri também. Então, se você foi vítima de uma tentativa de homicídio, você deverá ser ouvido. Agora, se você foi vítima tão somente, aliás, de um homicídio, óbvio que eu vou pular essa etapa. Depois eu ouvirei as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, vírgula, nesta ordem. Ressalvado o disposto no artigo 222, que sai a questão das expedições das cartas precatórias. Aí eu passo a ouvir peritos, realizar acariações e realizar os reconhecimentos, todas as modalidades de prova. Para daí então interrogar o acusado. Detalhe, lá no rito ordinário após o interrogatório, passava-se as diligências que iriam às alegações finais. Aqui não tem isso. Aqui do interrogatório já passa para alegações finais. Lá no rito ordinário, as alegações finais poderiam ser por orais ou por memoriais. Aqui as alegações finais são orais. 20 minutos prorrogáveis por mais 10. Professor, mas e se ele mandar fazer por escrito? Ele está usando o rito ordinário como base. Lembra? O rito ordinário é a mãe de todos. E aí então, uma vez que eu faço as alegações finais, o juiz profere a sentença oralmente ou no prazo de 10 dias. E esse prazo máximo, ali desse procedimento, até o juiz proferir uma sentença, segundo a lei, ele deve tramitar em até 90 dias. Desde o momento que iniciou o processo para a denúncia, até o momento que o juiz dá a sentença, eu tenho que dar um jeito de concluir em 90 dias. É a determinação legal. Pessoal, qual é o desfecho final que vai ficar lá para frente com uma outra aula? Peça para o juiz o que ele pode lhe dar. O que eu peço, professor, numa alegação final de um crime doloso contra a vida? Vou dizer para vocês.
Você não pede absolvição ou condenação. Você não pede as teses de dosimetria da pena que eu ensinei no meu treinamento, lá no Instagram, não. Você vai pedir, na verdade, 5 coisas só. Só 5 coisas. Primeira coisa se chama pronúncia. Pronúncia, depois eu vou explicar melhor, significa mandar o réu a júri. Você pode pedir a absolvição sumária, que não é aquela do 397, é outra, é do 415. É outra realidade. Depois tem a do 414, que é a impronúncia. Ainda pode pedir a desclassificação do 419. E é óbvio que a pronúncia, que foi a primeira aqui, o pedido é ministerial, é promotor, não é você advogado que vai fazer isso. Tanto é que daí, caso você não consiga a absolvição sumária, a impronúncia e a desclassificação, você pede o afastamento das qualificadoras em caso de pronúncia. É isso que se pede. Porque um juiz, na verdade, nos casos dos crimes contra a vida, ele não vai condenar ou absolver. Ele não vai fazer cálculo de pena. Ele vai simplesmente dizer: fulano, você deve ir a júri, pronunciei. Com ou sem as qualificadoras, porque eu posso ter argumentado e ele ter acolhido minha tese de afastamento da qualificadora. Ou ele vai dizer: absolvo sumariamente ou impronuncio, casos que você não vai ao tribunal do júri. Ou ainda, ele pode dizer: desclassifico essa conduta, algo na verdade que faz com que o crime deixe de ser doloso contra a vida. No próximo vídeo, eu vou explicar para vocês, eu vou dar um caso e vou explicar para vocês depois quais são realmente o conteúdo e os efeitos de cada uma dessas 4 ou 5 decisões que vão definir, caso haja pronúncia, a preparação para a segunda fase e a realização da segunda fase. Beleza? Bons estudos e até a próxima aula.